Meus irmãos, dentro de alguns instantes nós teremos a alegria de, enquanto igreja, promover a ordenação de 6 novos diáconos. Isso é de fato uma grande bênção para a nossa igreja. E nessa ocasião em que teremos essa singular oportunidade, esse momento histórico para a nossa igreja, eu quero refletir com vocês, à luz, inicialmente, do livro de Atos, capítulo 6, versos 1 a 7, e outros versos mais, sobre o tema O Resgate do Diaconato, redescobrindo o ministério diaconal. Esse é o tema da nossa reflexão, considerando esse momento solene que vamos testemunhar. Por favor, acompanhe a leitura, Atos, capítulo 6, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor nos abençoe. Obra de Deus é uma expressão familiar aos cristãos. Desde o momento da nossa conversão, aqueles que têm memória de estar presente na ambiência da igreja desde cedo, sabe que há uma exortação constante. Envolva-se na obra de Deus, participe da obra de Deus. A história testemunha que quem não trabalha, dá trabalho. Em linhas gerais é assim que funciona. Portanto, nós somos exortados a buscar o nosso espaço na seara. Ainda há pouco nós cantamos algumas verdades da Reforma Protestante, e uma das verdades que a Reforma resgatou foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os discípulos de Jesus são sacerdotes, são ministros, têm dons espirituais que devem ser empregados para a edificação do todo, da igreja, para a glória de Deus. Todos nós recebemos das mãos da providência dons espirituais e um serviço a realizar, os múltiplos ministérios. O desafio é servir corretamente, servir com integridade, com excelência, com alegria. C.S. Lewis, em um de seus livros, ele diz, com muita propriedade, exortando seus leitores naquele contexto inglês: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como está agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. De forma irônica, está dizendo que todos nós, conscientes ou não, estamos dentro desse mosaico que a providência estabeleceu, mas faz a diferença se estamos servindo como Judas ou como João, da maneira correta ou da maneira imprópria. Estamos todos no serviço do Rei. Todos nós recebemos uma dupla vocação, um chamado para a salvação e também um chamado para o serviço. A salvação é obra exclusiva de Deus, é uma monergia, é obra de um só. Deus nos salvou, a salvação pertence ao Senhor. Nós não a recebemos como mérito, mas como um dom da graça. Mas o serviço é uma sinergia. Nós atuamos em cooperação com Deus. Paulo chega a dizer que de Deus nós somos cooperadores. O desafio é trabalhar
com o Senhor e para o Senhor, tomando os cuidados necessários para servi-lo, repito, com excelência. Ainda há pouco no culto, na liturgia, nós lemos a primeira carta de Pedro, e no capítulo 4, verso 10, Pedro exorta aquelas comunidades: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, todo cristão é um servidor do Senhor e dos seus irmãos. E servir, portanto, é a nossa vocação. Todos nós fomos chamados para servir. Mas existe um diaconato ordenado. Existe um ofício para o qual Deus chama algumas pessoas para servir os servos de Deus, para servir a comunidade cristã. E nós vamos meditar exatamente sobre o que é o diaconato, e mais especificamente sobre a necessidade de resgatar o diaconato, como os irmãos verão, anda praticamente abandonado há algumas décadas. O texto que nós lemos inicialmente, Atos capítulo 6, é, por assim dizer, o registro de nascimento do diaconato. E qual é o contexto desse verso, ou dessa perícope, versos 1 a 7 do capítulo 6? A igreja está em franco crescimento. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, prometeu enviar o seu Espírito, ascendeu aos céus, e o Espírito veio sobre a igreja. E os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, muitas pessoas se converteram, a igreja estava crescendo a despeito de toda a resistência, hostilidade, perseguição, e à medida que a igreja crescia, e foi um crescimento exponencial, cresceram também as dificuldades. E uma das dificuldades é que naquela comunidade de Jerusalém, havia judeus helenistas e judeus de tradição hebraica, aqueles que foram criados no mundo grego e aqueles que eram dali, da região da Palestina. E como não havia previdência social, as viúvas eram assistidas pela comunidade. E houve então uma queixa entre elas. Algumas estavam suspeitando de que estavam sendo desfavorecidas. Surgiu um problema social na igreja. Isso chegou aos apóstolos. Alguém tem que resolver essa questão da distribuição diária de alimentos. E Pedro, em nome do colégio apostólico, diz o texto, que ponderou e disse: não é adequado que nós, os apóstolos, deixemos a palavra para servir as mesas. E aí Pedro orienta para que a comunidade escolhesse 7 homens, ele qualifica o perfil desses homens, para que eles sim exercessem esse diaconato, cuidassem das necessidades administrativas, físicas da igreja. E assim nasce o diaconato, dividindo, portanto, essa dupla função na igreja. Os oficiais presbíteros, pastores, e os oficiais diáconos. Os pastores focados na pregação e na oração, e os diáconos em outras atividades, especialmente de natureza administrativa. E é interessante porque essa passagem, ela lança luz sobre qualificações e atribuições. E é sobre isso que eu queria a atenção de vocês para compartilhar nesse dia em que nós vamos ordenar 6 diáconos. A pergunta passa a ser a seguinte: se o diaconato é uma instituição bíblica, não é invencionice, não é uma excentricidade, não surgiu da cabeça de alguém ontem. Se de fato o diaconato é uma instituição bíblica, tem respaldo bíblico histórico, porque em muitas igrejas o diaconato anda em declínio. Eu tenho visto ao longo desses anos todos, viajando o Brasil de norte a sul, em que em muitas igrejas não há mais diáconos. E a pergunta é: por que isso? Algumas deficiências são bem evidentes. No Brasil continental como o nosso, nós temos um processo que a gente chama de crescimento na horizontal, mas, lamentavelmente, um crescimento ínfimo no aspecto vertical. Ou seja, o Brasil evangélico é um grande oceano com um palmo de profundidade. Falta consistência teológica, houve um abandono da confessionalidade, um embaçamento no que tange a cosmovisão cristã, o desvio da missão da igreja para esferas
que fogem às suas prerrogativas e competências, muitas igrejas se transformaram em ONGs. O enfraquecimento do magistério da palavra no culto público, a infiltração de uma agenda progressista, nome inadequado, mas é o que se emprega, diametralmente oposta à fé cristã, a falta de autoridade espiritual, que é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esses elementos todos apresentados aqui rapidamente evidenciam que, embora haja uma igreja, um remanescente fiel, há muitas boas igrejas no Brasil, nós temos muitos problemas. E uma das evidências do problema é justamente o abandono dos distintivos, das práticas eclesiológicas consagradas nas Escrituras, tanto o presbiterato quanto o diaconato. Entre nós batistas, as maiores perdas foram justamente no campo da eclesiologia, na doutrina da igreja. Essa semana eu postei um recorte de uma pregação que eu fiz em Salvador e deu o que falar. Por quê? Houve um tempo em que havia no Brasil Batista uma uniformidade doutrinal, litúrgica, teológica, missão e visão, no sentido de a igreja sabia qual era a sua vocação e tinha uma visão missionária muito clara, mas hoje as coisas mudaram muito. Se houver 3 igrejas num bairro, são 3 igrejas diferentes. E no que tange a questão do diaconato, isso também é muito interessante. O governo congregacional é uma das marcas de uma igreja batista. E no governo congregacional só existem 2 oficiais, os presbíteros e os diáconos. Pastores presbíteros e os diáconos. Eu quero ler para vocês um documento que foi escrito no século XVII. É o mais antigo documento sobre a prática batista em relação aos seus oficiais. O que ela entende ser igreja e quais são seus oficiais. Esse documento é da Confissão de New Hampshire, que diz assim: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governados por suas leis e exercitando os dons, direitos e privilégios investidos neles pela sua palavra, e que seus únicos oficiais bíblicos são bispos ou pastores, presbíteros e diáconos, cujas qualificações e reivindicações e deveres são definidos nas epístolas de Timóteo, ou a Timóteo e Tito. Então, desde o nascedor da igreja, passando por várias confissões, inclusive a de New Hampshire, que foi a confissão que desembarcou aqui com os missionários pioneiros, as igrejas batistas sempre tiveram, pastores e diáconos. E uma leitura atenciosa mostrará que a principal distinção entre um pastor e um diácono é uma diferença de dons e chamado, e não de caráter. Tanto é que nas qualificações, ambos basicamente têm as mesmas necessidades de caráter, qualificações morais, mas a função, o papel é distinto. Os presbíteros pastores cuidam do ensino e do pastoreio do rebanho, enquanto os diáconos cuidam das mesas, da administração e outras coisas que auxiliam a igreja no seu crescimento. O Jonathan Lima, um excelente instrutor, pastor norte-americano, diz assim: os diáconos não são responsáveis por ensinar ou liderar a congregação. Em vez disso, com base nos padrões estabelecidos em Atos 6, com os apóstolos e os 7, parece mais adequado ver os diáconos como servos que fazem tudo o que for necessário para permitir que os presbíteros cumpram seu chamado por Deus de pastorear e ensinar a igreja. Então, os diáconos têm importante função na igreja, que é auxiliar os presbíteros no governo da igreja. Agora, se tudo isso é de fato bíblico, por que então o diaconato anda em declínio? Por que razão nós percebemos no Brasil Batista a quantidade expressiva de igrejas para as quais o diaconato já não tem valor, foi abandonado? Bem, deixa eu pontuar aqui o cenário geral. Em linhas gerais, nós temos
uma realidade do ministério diaconal que pode ser distinguida aqui em 3 pontos. Primeiro, existe o diaconato forte, saudável e operante. Eu conheci algumas igrejas em que eu pude testemunhar um ministério diaconal forte, saudável, operante. Testemunho, inclusive, de pastores, que têm memórias de que, no ambiente da sua igreja local, foram encorajados pelo testemunho de um diácono, pela sua mansidão, pela maneira carinhosa com a qual ele lidava com a congregação e as dificuldades que surgiam. Ou seja, diáconos que cumpriram bem o seu papel. Mas há também um diaconato que é caricato, desviado e tóxico. Vou usar essa palavra. Sejamos sinceros, atualmente, boa parte das pessoas nas igrejas tem uma visão que não é boa em relação ao diácono. Podemos enquadrar essa triste realidade nessas 3 palavras. Caricato porque é distorcido e falso. A visão que algumas pessoas têm do diácono é de alguém velho, chato, ranzinza e irrelevante. Tanto faz, tanto fez. Desviado, no sentido de perdido no propósito do seu ofício. Em algumas igrejas, o papel do diácono é reduzido àquela figura do leão de chácara. Fica à porta proibindo quem entra e quem sai. O diácono fica à porta, manobrando a entrada e saída das pessoas, geralmente vigiando as crianças, cheio de vida e que fazem às vezes o que não deveriam fazer. E tóxico em que sentido? Eu conheço algumas pessoas que só de ouvir a palavra diácono, elas já tremem, porque tiveram experiências muito ruins. Algumas piadas, inclusive, são relacionadas a esse perfil caricato. Tipo, no mundo tereis diáconos, mas tem de bom ânimo. Resisti aos diáconos e ele fugirá de vós. Engraçado e trágico ao mesmo tempo, não? Mas mostra um pouco dessa perspectiva equivocada. E há o diácono que é, de fato, fraco, sabotado, inexistente. Esse tipo de diaconato. O trabalho é inexpressivo, é irrelevante, e o ministério diaconal é sabotado quando se exige dele o que não é sua função, ou quando ele próprio é negligente ou autoritário. Então, o papel da igreja saudável é alinhar a prática àquilo que a Bíblia ensina, de modo que a gente mantenha o ofício diaconal, mas alinhado, de fato, com as Escrituras e com a boa tradição a gente aprende no decurso da história. Então, vejam, como é que a gente faz esse trabalho de resgate do diaconato? 2 coisas são importantíssimas aqui. A primeira é a instrução da igreja. A igreja deve ser instruída acerca desse ofício, que eu reitero, não foi inventado por nós. Está presente desde o início da igreja. Atos capítulo 6 é o início, é a Gênesis, é o começo de tudo. Então a igreja precisa ser instruída a aprender o que a palavra ensina sobre diaconato. A partir desse ensino, corrigir as fraquezas, as deficiências e seguir em frente. Então, igrejas saudáveis têm diáconos ordenados respondendo ao chamado de servir. Portanto, a igreja precisa pensar sobre o ministério diaconal à luz das Escrituras. E à luz das Escrituras, 2 coisas são fundamentais. Quais são as qualificações para alguém ser um diácono, os critérios, e ao mesmo tempo quais são as funções, o que faz um diácono, e por que é de fato importante ter diáconos na igreja. Vejam quais são as qualificações. Eu li um texto em que o doutor Alan Dobson, ele diz algo interessante. O quem vem antes do que. Em outras palavras, as qualificações precedem as atribuições. Por isso, nas listas do Novo Testamento, tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, o caráter do diácono precede as atribuições de um diácono. Ele precisa ser qualificado para que exerça as suas atribuições de forma correta também. Tanto é que em Atos capítulo 6, o verso 3, nós lemos assim, quando Pedro estabelece lá os critérios. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens, agora veja o que ele diz, de boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria.
aos quais encarregaremos deste serviço. Então, de imediato, três qualificações aqui. Boa reputação, o homem de caráter. Precisa ser alguém irrepreensível, que desfrute do respeito da igreja e dos de fora também. Cheios do Espírito, ou seja, cuidar de pessoas é uma atividade espiritual que demanda sabedoria. Tanto é que ele vai, em ato contínuo, dizer isso. Cheios do Espírito e de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto. Sem essas qualificações, dificilmente a pessoa conseguirá exercer adequadamente o ofício, as atribuições diaconais. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um passo à frente, e quando escreve a Timóteo, ele então estabelece de forma mais ampla quais são as qualificações para que alguém exerça o diaconato. 1 Timóteo 3, a partir do verso 8, nós temos uma lista de critérios para alguém exercer o diaconato. Vejam quais são os critérios. 1 Timóteo 3, a partir do verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, aí sim, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, Paulo aqui estabelece uma lista de qualificações, que podem ser resumidas em alguns pontos. E eu passo por eles aqui de forma breve. Primeiro, que sejam respeitáveis. Respeitáveis aqui é dignos de respeito. Esse é um termo usado apenas 4 vezes no Novo Testamento. E aponta para algo que é honroso, merecedor de respeito, estimado, íntegro. Então o diácono deve ser uma pessoa honrada, respeitada, ilibada. O trabalho do diácono é orientado pelo serviço. Isso não significa, contudo, que a liderança de um diácono não seja importante. Mas para exercer essa função é crucial que ele seja respeitado pela comunidade. Por isso, é alguém digno de respeito. Alguém que a igreja ouve quando fala, que a igreja respeita quando age. Um outro elemento, ele diz, de uma só palavra. O segundo requisito aqui é que seja um homem que não tenha língua dupla, duplicidade. Algo dito 2 vezes, uma palavra que só ocorre aqui no Novo Testamento. O que Paulo está a dizer é, o diácono tem que ser alguém sim, sim, não, não. Ele não pode dizer algo hoje e amanhã outra coisa. Ele não pode se contradizer, suas palavras devem ser confiáveis. Os diáconos, portanto, devem falar a verdade em amor, não podem ser escorregadios em suas palavras, procurando manipular as situações. Então, as palavras falam muito, elas revelam a condição do coração. E quando alguém é conhecido pela integridade nas suas palavras, pela sua palavra, se ensina ou não, integridade no que diz, isso robustece, confirma o seu caráter, e isso dá peso à sua atividade. No verso 9, Paulo fala sobre ortodoxia e piedade. Porque ele diz, olha, sadios na fé e na vida. Essa expressão sadios na fé diz respeito às doutrinas que ele professa. Embora o diácono não seja um instrutor, um catecista, um pregador, não é necessário que o diácono tenha aptidão para ensinar, essa é uma função do presbítero, os diáconos são cristãos. E por ser cristãos, tem que ter uma ortodoxia, uma doutrina correta. Por isso Paulo fala de serem sadios na fé e na vida. Ou seja, uma profissão de fé, uma consistência na sua confissão, que vem acompanhada também de uma vida piedosa, de uma vida santa, de uma vida irrepreensível. Em outras palavras, não é suficiente compreender a profissão teológica da igreja. Esse conhecimento deve ser acompanhado de um comportamento apropriado. Nesse caso, uma consciência limpa de qualquer mancha, ou seja, uma boa doutrina e, ao mesmo tempo, uma vida piedosa. No verso 7, quero dizer, no verso 10, ele usa a palavra experimentado.
que sejam primeiramente experimentados. E se assim mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Experimentado aqui é a ideia de maturidade. Não pode ser um neófito, alguém que se converteu ontem para exercer esse ofício amanhã. Tem que ser alguém que já tem uma jornada, uma caminhada, testado e aprovado pelo tempo. Então, uma pessoa com o coração de diácono é aquela que tem maturidade e busca as oportunidades para servir. E à medida que uma pessoa recebe mais encargos, mais funções, a sua capacidade de servir vem com essa responsabilidade de ser alguém experimentado, alguém que está qualificado para exercer essa função. Então, em resumo, o diácono aprovado pela palavra é um discípulo de Jesus, maduro na fé, amoroso no lar e de boa reputação na igreja. São as qualificações inegociáveis para o exercício do diaconato. Diáconos não são perfeitos, como não são perfeitos os presbíteros, como não são perfeitos os membros da igreja. Mas essas qualificações mínimas são exigências inegociáveis. Agora, no que tange às atribuições, a pergunta passa a ser: qual é a função de um diácono? Ou quais são as atribuições? O que é da competência de um diácono realizar? E permita, então, ler para os irmãos um documento do Benjamin Kidd. Benjamin Kidd foi considerado o maior teólogo batista do século XVII, foi um homem notável, um inglês, que escreveu a primeira obra de eclesiologia, uma doutrina da igreja no contexto batista. E ele diz, de forma muito clara, o seguinte: o trabalho dos diáconos é servir as mesas, ou seja, supervisionar a provisão para a mesa do Senhor, a mesa do ministério e a mesa dos pobres. Eles devem prover o vinho e o pão para a mesa do Senhor, na ceia, verificar que cada membro contribua para a manutenção do ministério de acordo com a habilidade e a sua própria contribuição voluntária, garantir que cada membro dê aos pobres conforme Deus os tem abençoado, visitar os mais pobres, conhecendo as suas condições sempre que possível, que ninguém, em especial as viúvas com mais idade, seja negligenciado. Ou seja, ele destaca aqui o que desde então é chamado de as três mesas. Eu queria sua atenção para entender isso aqui. A função de um diácono, as atribuições de um diácono podem ser resumidas nesse serviço às três mesas. A mesa da igreja. Existem várias funções no ambiente de uma igreja que podem ser exercidas pelo corpo diaconal. Por exemplo, o preparo da mesa do Senhor, quando nós nos reunimos para a celebração da ceia. Zelo e preservação patrimonial. Toda a estrutura que, embora não é a igreja, é usada pela igreja para a edificação dos santos. A estrutura patrimonial, logística e arrumação de ambientes para a realização dos cultos públicos e demais atividades da igreja, a presença em atividades para garantir a ordem e a segurança necessárias, entre outros serviços. Então, os diáconos, eles exercem uma função de servir a mesa da igreja. A mesa dos necessitados, ou a mesa dos pobres, é uma função também importante no diaconato. O diácono surge em Atos 6 justamente por conta de uma demanda social. Hoje existe outras fontes, previdência social, pública e privada. Mas naquela época, órfãos e viúvas eram desamparados. Quem cuidava, você basta observar a história e ler. No Antigo Testamento, Deus diz: eu sou o Deus das viúvas e dos órfãos. O Senhor chamando para si a responsabilidade de assistir os necessitados, usando o seu povo. O povo de Israel era encorajado a não permitir que houvesse necessitados no seu meio. E a igreja também assumiu essa responsabilidade. Paulo escreve a Timóteo, inclusive, sobre critérios para assistir as viúvas na igreja. Não permitir que ninguém passasse necessidade, passasse fome. Então, o diaconato, ele tem uma função de verificar quais são as necessidades físicas, materiais, necessidades sociais da igreja. E não apenas da igreja, tem uma visão mais ampla também. A igreja tem esse caráter beneficente. Paulo diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé.
Então, essa mesa dos necessitados tem que ser vista pelo diaconato. Spurgeon, a quem a gente muito admira, ele tinha um ministério muito abençoado em Londres. E ele tinha um ministério diaconal forte na sua igreja. E a igreja dele, nós vamos publicar um livro sobre isso, Spurgeon e os Pobres. Ele tinha 68 projetos sociais na igreja. Ele, como pastor, não podia liderar isso. Ele era um pregador, essencialmente um pregador, mas ele coordenava em alguma medida, e havia um diaconato forte que assistia às múltiplas necessidades da igreja e da região no qual ela estava inserida também. Então, o ministério diaconal precisa estar atento, numa conjuntura como a nossa, para não permitir que ninguém, membro da comunidade, ou alguém que eventualmente possa ser assistido, esteja passando por dificuldade, sem que haja um olhar de misericórdia, compaixão e graça. E a terceira mesa é a mesa pastoral. O ministério diaconal é uma linha auxiliar para o ministério pastoral. Os diáconos podem ajudar as igrejas nas demandas pastorais. Por exemplo, acompanhando o pastor em visitas pastorais, eles mesmos fazendo isso por iniciativa própria, em coordenação com o presbitério da igreja, encorajando desanimados, enlutados. Os diáconos, portanto, seguindo o exemplo de Filipe, podem também adotar para si uma postura evangelística. Filipe era um diácono e um evangelista. E nós temos na história da igreja muitos bons diáconos que também foram evangelistas notáveis, de forma que os pastores e suas famílias são abençoados pelo cuidado de Deus através de diáconos, amigos e bondosos. A gente tem que realmente ter essa perspectiva em relação ao ministério diaconal. Então, o diaconato, meus irmãos, na igreja é bíblico. É uma bênção para a igreja que tenhamos esses homens capacitados, qualificados para cumprir essas funções de servir a igreja, servir a mesa dos pobres, observando as necessidades da igreja, e também amigos próximos aos pastores, para que estes possam exercer a função de pregador / mestre. Eu queria dar aqui uma palavra à igreja, e por fim uma palavra aos diáconos, aos que já são ordenados e àqueles que serão ordenados hoje. A igreja, eu diria, nós precisamos aprender o que significa apoiar uns aos outros. Encorajar é uma decisão. Eu peço aos irmãos que sejam encorajadores em todos os ministérios da igreja, especialmente esse que está sendo foco hoje aqui. Então, esses irmãos serão ordenados hoje, que recebam da igreja encorajamento, incentivo, apoio, orações por eles e por seus familiares. E vamos orar também para que Deus levante uma nova geração de diáconos no Brasil. Que as igrejas sejam despertadas para entender que igrejas saudáveis são alinhadas de acordo com os projetos de Deus. E na dinâmica do Novo Testamento, ao olhar as igrejas, nós entendemos que existem presbíteros e diáconos, uma multiplicidade deles. Múltiplos de presbíteros e múltiplos diáconos, trabalhando juntos para o bem da igreja e para a glória de Cristo. Agora, aos diáconos que já são ordenados e os que serão ordenados, eu diria, como pastor dos irmãos, exerça um ministério com uma perspectiva em 3 direções: integridade, excelência e alegria. Eu gosto demais dessas 3 palavras, sobretudo quando elas andam juntas. A gente vive numa sociedade onde faltam homens virtuosos. Há muita gente habilidosa, inteligente, capaz, mas faltam homens virtuosos. Falta integridade, falta reverência. E nós precisamos de homens que sirvam com integridade. As pessoas, elas observam se nós vivemos aquilo que a gente prega, aquilo que a gente confessa. E o diaconato, exercido por homens íntegros, essa autoridade que vem de Deus, ela é ornamentada pela piedade, pela maneira como a pessoa vive. Façam com excelência, nada da coisa de qualquer maneira.
sem planejamento, sem organização. A gente confunde muitas coisas. No Brasil, especialmente, a gente confunde o que é voluntário com coisa desleixada. Você pode fazer um serviço, em tese, voluntário, mas com excelência. Como Paulo diz, né? Feito para o Senhor. Então, com integridade, com excelência e com alegria. Servir é um dom. Servir, ao mesmo tempo, que é uma graça, é um privilégio, e é a referência suprema de serviço é o próprio Cristo. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele se fez servo. Então, todos nós somos servos uns dos outros, e os diáconos são aqueles a quem Deus chamou para, de forma oficial, atuar nessas dimensões que ainda há pouco eu apresentei aos irmãos. Portanto, eu recomendo que esse serviço seja feito nessa direção. E Pedro, na sua carta, ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. E que assim seja. Vejam, como é bom ter memórias que nos encorajam, ter lembranças que nos mantêm de pé na nossa jornada. Eu tenho boas memórias de homens para os quais eu olho em retrospectiva e digo, como aquele homem foi virtuoso, piedoso, servidor. A despeito de todas as dificuldades, manteve-se constante no serviço. E eu peço a Deus que esses obreiros possam criar essa cultura na nossa igreja local, de modo que essas crianças que ainda há pouco cantaram, na convivência com esses oficiais, elas possam ter essas memórias de homens íntegros, excelentes, alegres no serviço, firmes e ao mesmo tempo ternos. E Paulo conclui a sua fala a Timóteo dizendo assim, pois os que desempenham bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E que assim seja, que vocês possam exercer o diaconato de forma adequada e sejam honrados por isso, para a glória de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?